Vamos atender as regras da casa, né? Porque precisamos ter disciplina para que as coisas dê certo. Eu gostei muito quando a senhora falou sobre entrar numa casa espírita, entrar numa casa de oração. Eu gosto de falar muito isso porque normalmente eu falo quando termino as palestras, eu dirijo na segunda-feira lá no Grupo Espírita Paulo de Tarso. Na segunda parte, que é o momento de passe, eu falo, gente, é o momento de todos nós aproveitarmos, porque uma casa de oração propicia um ambiente favorável para que o mentor espiritual de cada um de nós nos intua com o entendimento da mensagem de Jesus e nos fortaleça na prática do bem. Então, nós não podemos desperdiçar essa uma hora e meia que a gente passa na casa de oração. A gente pensa muitas vezes, a semana tem 168 horas. Vocês pararam para pensar isso? E às vezes tem pessoas que vão numa casa de oração durante uma hora e ficam impacientes para ir embora. Nós precisamos aprender a apreciar o que é importante na nossa vida. Então nós vamos falar exatamente sobre simplicidade e pureza de coração. E vamos buscar no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. Kardec começa esse capítulo com duas falas dos evangelistas, uma de Mateus e a outra de Marcos. De Mateus ele fala do capítulo 5, versículo 8, quando ele diz o seguinte: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Vocês pararam para pensar, ver a Deus? Se nós tivermos o coração puro, nós vamos estar vendo Deus todo instante, basta olhar a natureza. Se nós olharmos as coisas que acontecem na natureza, se nós olharmos a harmonia que existe no universo, nós estaremos vendo Deus a todo instante. Então, e muitas vezes a gente quer ver certas coisas e não pode ver por quê. Nós não estamos com a mente apropriada, com os pensamentos adequados para verificarmos o que é importante na nossa vida. Nós vamos levando a nossa vida de tal forma que muitas vezes esquecemos o mais importante. E o que é o mais importante para nós depois que nós conhecemos um pouco da doutrina espírita? O mais importante é nós cuidarmos de nós mesmos, que somos espíritos imortais. E nós muitas vezes pensamos somente nas coisas que lidamos no dia a dia e são todas passageiras. E quando nós analisamos a Terra de um modo geral, a natureza, nós percebemos que a matéria se transforma a todo instante. Tudo se transforma a matéria. Então nós precisamos concentrar um pouco em nós, espíritos imortais, para que nós consigamos ter a simplicidade, a pureza de coração, para podermos ver Deus na nossa vida. Quantas vezes nós somos socorridos durante um dia e nem percebemos a atuação dos bons espíritos em nosso favor? Às vezes nos livramos de um acidente de carro, às vezes nos livramos de uma turbulência mental que pode nos desestruturar a mente, e nós não percebemos essa beleza que existe nas nossas vidas. E se nós pararmos para olhar as coisas da natureza, nós vamos observar Deus em tantas coisas. O amanhecer, por exemplo, quando a gente vê o sol nascendo lá no horizonte, como é belo, vai ficando escuro, vai começando a clarear, ele começa a ficar laranjado, vai clareando, vai ficando maravilhoso. E às vezes as nuvens no céu cada dia tem um desenho diferente para a gente admirar. Então nós precisamos aprender a ter simplicidade, sermos puros de coração para vermos Deus onde nós estivermos. Quando nós olharmos para o irmão, que às vezes nem sintoniza conosco mentalmente, nós estamos vendo Deus, porque esse irmão que nós olhamos também é filho de Deus, como nós somos filhos de Deus. Então nós precisamos aprender a ter um olhar para a vida diferente do que a gente vem tendo ao longo do tempo. A gente entra numa vida muito atabalhoada de trabalho, de problemas, de busca de soluções e esquecemos da simplicidade da vida. Nós criamos para nós necessidades que não precisamos. E muitas vezes essa necessidade que nós criamos traz para nós o quê? O desajuste.
o desajuste mental criado por uma necessidade, que nós, uma coisa que nós inventamos, precisamos, não precisava nada. E aí a gente sofre por aquilo que nós queremos ter e não temos. Eu não estou dizendo que a gente deve contentar com o que temos. Nós precisamos trabalhar de forma séria, buscar o conhecimento. Qual que é o... No capítulo 6, eu gosto de falar sobre essa fala do Espírito de Verdade, que está no capítulo 6, quando ele diz para nós, espíritas, amai-vos. Então, o que é mais importante para nós é o quê? Aprender a amar. E nós, às vezes, não conseguimos amar nem a nós mesmos. Quando a gente leva essa vida desestruturadas, quando nós não pensamos na nossa harmonia, porque harmonicamente nós produzimos mais do que quando nós nos desarmonizamos. Então, nós precisamos pensar no que é importante na nossa vida e a gente não para pensar hora nenhuma. A gente começa a segunda-feira, a gente fala, nossa, agora pensamos, logo está chegando sexta-feira de novo. O tempo parece que acelerou, está mais veloz, né? Não. É que nós inventamos coisas que nós não precisamos. Se você parar para pensar, esse negócio aqui, ó, o tanto de tempo que isso aqui toma. Quando ele manda para a gente o tempo de ecrã que nós usamos, né? Dá uma olhada para vocês verem o tanto de tempo que nós perdemos na tela, vendo coisas que não interessa nada a nós. Rede social, nós não vemos quase nada de útil na rede social. Nós assistimos algumas palestras edificantes, que é excelente. Aí sim. Agora, ficar nesses TikTok, esses negócios aí, nem sei muito dessas coisas. Meus netos é que gostam disso. Mas então, nós precisamos pensar um pouco mais no que é interessante nas nossas vidas, para que nós possamos ver Deus nas coisas, nas pessoas, no aprendizado. Tudo que nos acontece é com a permissão de Deus. E muitas vezes, quando vê a dor, a gente pensa assim, por que comigo, né? Com os outros pode acontecer, comigo não. Isso é egoísmo extremo, né? Então, nós plantamos a nossa vida, nós realizamos. Eu gosto muito de falar sobre criança, porque agora, na segunda parte, Kardec traz para nós uma fala que está no Evangelho de Marcos, uma fala de Jesus, quando ele diz, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Não é para as criancinhas o reino do céu, é para quem se assemelha às crianças. Se nós pararmos para pensar, todos nós que aqui estamos fomos crianças um dia, certo? Se criança vai para o reino do céu, então vamos morrer enquanto criança, que vamos todo mundo para o reino do céu, né? Mas é para quem se assemelha a uma criança, porque a criança ela é pura de coração. A criança não tem maldade no que ela faz. À medida que ela vai se despertando do sono da reencarnação, ela começa a mostrar as tendências que ela traz no seu patrimônio espiritual. E é por isso que nós precisamos falar sobre criança. Nós precisamos falar, quando nós analisamos a criança, nós falamos de quê? De reencarnação. E quando nós falamos de reencarnação, é a maior prova da justiça de Deus para conosco. Porque a reencarnação permite-nos os reajustamentos e a liberação dos nossos erros do passado, através do quê? Do amor e da instrução, do conhecimento. Porque à medida que nós aprendemos a amar e à medida que nós conhecemos, nós vamos usando o nosso conhecimento para o bem, e é isso que nos liberta para sermos espíritos mais felizes. Então, deixai vir as minhas criancinhas é outra fala muito interessante de Jesus, porque ele está se remetendo àquela pureza de coração que vê Deus em tudo, né? Vocês, não sei se vocês tiveram a oportunidade, tenho 3 filhos, e quando eles eram pequenininhos, isso tem muito tempo, né, Zé Carlos? Tem muito tempo que meus filhos eram pequenininhos, porque o meu filho mais velho vai completar 50 anos agora em setembro. E a minha caçula vai completar 47 em setembro também, no mesmo dia, os dois. E a do meio, 49. Então, eu já tive criancinha dentro de casa também. E aí vieram os netos, que eram criancinhas também, mas o meu neto caçula já vai fazer 14 anos, então eu já estou ficando sem
sem muita perspectiva de conviver com criança, mas é sempre bom aprender com eles, observar a criança, a postura da criança, a simplicidade. Criança não exige nada. Criança, quando ela é pequenininha, o que ela quer? Ela quer amamentar e quer carinho. Ela, quando ela quer carinho, ela chora. Quando ela está com fome, ela chora, não é isso? Então, vamos fazer uma análise a respeito desse tema. E Kardec traz, depois desses versículos dos evangelistas, Kardec fala o seguinte para nós: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Simplicidade e humildade. Jesus é o nosso mestre, modelo e guia. Nos ensina Emmanuel. E Jesus, que é o nosso governador do orbe, também ensinado, trazido pelo Espiritualidade Maior, é o governador da terra. O espírito mais puro que encarnou na terra é Jesus. Jesus já era espírito crístico na criação do nosso planeta. E o nosso planeta foi criado há aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, 4 bilhões e meio de anos atrás. Ou seja, Jesus já era espírito puro. Olha que coisa interessante. E ele veio trazer para nós, depois de mandar vários enviados, ele chegou um momento e falou: não, está na hora de eu mesmo ir lá falar para essa turma que está lá, que precisa aprender a amar. E ele veio para nós trazer o que é a boa nova. E a boa nova de Jesus fala-nos exatamente do amor. Precisamos aprender a amar. E as crianças amam com pureza. E é isso que nós precisamos ter. Então, a pureza do coração é inseparável da simplicidade da humildade. Jesus deu exemplo de humildade na sua encarnação. Porque, como governador do orbe, ele poderia escolher o nascimento que quisesse, nascer em principados, em reinados, em castelos. Optou por nascer numa simples manjedoura para nos dar exatamente o exemplo da humildade. E a humildade, isso é como para mostrar para nós que a humildade é uma das virtudes mais importantes para que nós possamos adquirir as outras virtudes para tornarmos espíritos melhores. Exclui, né, a pureza de coração exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho. Você já viu criança ser egoísta, ser orgulhosa? Só quando ela já começa as tendências dela. Aí o brinquedo é dela, não é assim, mas naqueles primeiros aninhos ali não tem egoísmo e não tem orgulho. É por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tornou como o da humildade. Tomou a criança também como exemplo da pureza e da humildade. Então vamos refletir um pouco sobre a criança e a responsabilidade que nós temos para com essas crianças. Durante o tempo em que os seus instintos se conservam sonolentos, ela é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de modificarem a natureza e de fazê-la progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Olha como a reencarnação é perfeita, o processo da reencarnação. Quando nós vamos encarnar, todos nós que aqui estamos, nós vivenciamos muitas encarnações no passado. Erramos, acertamos, erramos novamente, acertamos, corrigimos, voltamos a errar e vamos levando a vida até tornarmos espíritos perfeitos, espíritos puros. E olha que maravilhoso. E quando nós vamos encarnar, existe o processo de sonolência, onde todo o nosso patrimônio espiritual fica adormecido, não esquecido. Ele fica adormecido. Então, é nesse estágio da nossa encarnação que é mais fácil dar às crianças novas impressões. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho as minhas tendências do passado. Sou uma pessoa vingativa, uma pessoa orgulhosa, mas isso está amortecido. Eu não lembro que eu sou vingativo e sou orgulhoso. E aí eu reencarno e vou conviver com uma mãe, um pai, que vão me dar o quê? Amor. O amor de mãe é o amor mais próximo do amor de Cristo, nos ensina a espiritualidade. E nós temos o privilégio de vivenciar esse amor na primeira infância.
Olha que maravilha que é. Então, nós recebemos essa impressão de amor que é agradável a nós, espíritos imortais. E o nosso ódio, o nosso orgulho, a nossa impaciência está amortecida. E eu aprendo, sinto o amor. E aí é importante de dar às crianças novos ensinamentos, novas impressões. Falar de Jesus, falar de Maria de Nazaré, falar do bem, falar das opções da prática do bem. Por quê? Quando essas tendências que estão adormecidas começam a aflorar, ele tem novas impressões para contrapor a essas. E aí entra em ação o quê? A vontade e o livre-arbítrio, que são patrimônios nossos. Com a vontade movimentando o meu livre-arbítrio para a prática do bem. Ou seja, eu analiso, puxa vida, como era gostoso quando eu era criança ficar no colo da minha mãe. Quando eu estava chorando, ela me acolhia nos seus braços, eu sentia o pulsar do seu coração e me acalmava. Então, essas impressões agradáveis vêm à mente da criança e o orgulho começa a aflorar e ele começa a contrapor. E aí o que acontece? Através da vontade do livre-arbítrio, ele vai optar. Eu não vou mais ser orgulhoso, eu não vou mais ser vingativo, eu prefiro amar. E aí, quando nós estudamos a doutrina dos Espíritos, nós vamos percebendo que tudo que nós fazemos, que é contra as leis naturais ou as leis de Deus, é prejudicial a nós, espírito imortal, traz consequências. Está lá no livro Céu e Inferno, capítulo 7, para quem quiser entender as consequências das nossas imperfeições. Da mesma forma que as benesses das nossas virtudes. Então, nós precisamos dar novas impressões na mente dessas crianças para que elas possam ter opção de escolha no futuro. Se nós não dermos novas opções, as tendências afloram e elas continuam sendo como era no passado e vão repetir os mesmos equívocos de sempre. No livro Coletânea do Além, de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos traz uma mensagem intitulada A Criança é o Futuro. Quando nós éramos criança, nós criamos o nosso futuro. Vocês concordam comigo? Que nós somos os artífices do nosso futuro. Continuamos sendo. E nós ainda somos crianças espirituais. Olha que interessante. E nós somos os artífices do nosso futuro. Nós criamos o nosso futuro através das nossas ações. Então, vamos analisar sobre a criança é o futuro que Emmanuel nos fala. Ele nos diz o seguinte: o trabalho redentor da nova era há de começar na alma da infância. Se não quiseres devagar nos castelos teóricos da imaginação superexcitada. Vocês já perceberam como é que nós, quando começamos a conversar a respeito de ideias com outra pessoa e encontramos uma pessoa que é contra as nossas ideias, nós somos contra as ideias, a ideia dela, a gente fica superexcitado, fica nervoso, perde a noção da pureza, perde a noção da compreensão. E é por isso que nós precisamos aprender a ver Deus em tudo. Aquele irmão que está querendo discutir conosco, que nós queremos discutir com ele, ele é filho de Deus também. E outra coisa, quem garante que o que eu penso é a verdade? Porque o único espírito que passou pela Terra, que tinha conhecimento da verdade, que tem conhecimento da verdade, é Jesus. Todos os demais estão aprendendo. Nós detemos frações da verdade. À medida que nós vamos aprimorando, à medida que nós vamos nos instruindo, e à medida que nós vamos tendo sentimentos nobres, nós temos parte da verdade. Então, para que nós queremos que prevaleça a nossa verdade, o que nós pensamos que é verdade, para que nós mostremos que somos superiores ao outro? Não vale a pena discutir. Precisamos lembrar da simplicidade da criança. Se eu quero convencer alguém de que fazer o bem é bom, vamos dar o exemplo e vamos fazer o bem, buscando praticá-lo nos momentos mais diversos das nossas vidas. É lógico que a legislação será sempre a casa nobre dos princípios que asseguram os direitos do homem. Entretanto, os governos
não poderiam realizar integralmente a obra renovadora sem a colaboração daqueles que hajam sentido a verdade e o bem com Cristo. Então, nós precisamos sentir a verdade e o bem com Cristo. Não é a minha verdade, não é o bem que eu quero, porque às vezes eu quero o meu bem, eu não quero o bem da coletividade. Jesus queria o bem de todos. Então, nós precisamos entender a verdade de Jesus e como ele praticou o bem na sua existência. Portanto, nós precisamos o quê? Conhecer Jesus. Buscar através da literatura espírita, buscar através dos evangelhos, conhecer o Mestre. Por quê? É conhecendo o Mestre que nós vamos tendo novas impressões na nossa mente para termos mais opções de escolha no nosso livre-arbítrio. E no capítulo 54 do livro Depois da Morte, Leon Denis complementa isso que Kardec falou. Olha que maravilha esse ensinamento de Leon Denis. É pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam, ou seja, é nos educando que nós vamos nos transformando e nos educando, né? Então, nós precisamos buscar o conhecimento. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Se nós queremos uma geração melhor, se nós queremos uma geração futura melhor, e nós sabemos que vamos reencarnar daqui a um tempo de novo, né? Espero que seja na Terra, já regenerada, né? O que vocês acham? Seria bom, né? Então, vamos trabalhar a infância para que eles contribuam para a construção mais rápida do nosso planeta de regeneração. Não basta, isso é que eu achei importante esse parágrafo aqui, ó. Não basta ensinar às crianças os elementos da ciência, apenas. Aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional é tão necessário como saber ler e contar. Nós precisamos aprender a governarmos as nossas tendências, as nossas emoções, que através do governo da nossa vontade, do livre-arbítrio, é que nós vamos direcionar o leme da nossa vida para o bem ou para o mal, dependendo das ações que tomarmos em cada instante da nossa vida. Então, não basta aprender a ler e a contar, nós precisamos aprender a governar a vida. E para aprender a governar a vida, nós precisamos conhecer o quê? A boa nova de Jesus, as leis morais. E nesse livro tem lá as leis morais muito bem tratadas por Leon Denis, mas mais importante ainda é que elas estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos é feito por 4 partes. A terceira parte fala das leis morais. E a última lei, que é a 10ª, né? Lei de justiça, amor e caridade. Não é lei de justiça, lei de amor, lei de caridade. Não, é uma lei. Justiça, amor e caridade. E nós precisamos aprender isso para sermos felizes, para realmente estarmos gravitando a unidade de vida, porque quando nós estivermos gravitando Deus, nós estaremos fazendo o quê? Seguindo as leis naturais. Que é o quê? É o amor. É o conhecimento. E o conhecimento é quando nós usamos o nosso patrimônio para a prática do bem. Isso é que é conhecimento. E aí, na questão 197 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Eu gosto dessa resposta, porque muita gente fala, mas espírita gosta de sofrer, né? Gosta da tal de espírita, gosta de ser espiado, né? Gosta de espiar, né? Gosta de pagar. Não. Agora, pior é os outros, né? Peca, morre e vai para o inferno pela eternidade. Aí é muito pior, né? Na expiação a gente paga os pecadinhos aqui mesmo e vai para o céu, não é isso? Então eu prefiro essa aqui, ó. Vamos espiar, ciente que nós estamos espiando coisa que nós plantamos para nós, porque nós somos os artistas do amanhã. Se estamos sofrendo hoje, é porque nós plantamos tempestade lá atrás. Então,
A encarnação é para o melhor progresso da humanidade, e é isso que a gente observa na nossa humanidade. Quando nós olhamos a história, muita gente para e pensa, não, tá ruim demais, é guerra, não sei onde, é guerra. Antigamente era muito pior, gente. Busca na história, vocês viram o que era no primitivismo. Antropofagismo existia, matava-se. A pessoa falava para você, você matava a família inteira dela. Então, quer dizer, a evolução está muito grande. O que acontece hoje é o seguinte, existe luz em tudo que acontece. Então, a gente vê tudo que acontece. Agora, nós precisamos aprender o quê? A ter o olhar da vida. Vamos olhar para aquilo que interessa para nós, espíritos imortais. Vamos olhar para aquilo que é puro, para aquilo que é pureza. Não vamos dar ao mal um tempo maior do que seja necessário. Muitas vezes a gente gosta e acontece alguma coisa e nós queremos falar naquilo o tempo inteiro, né? Acontece um determinado crime não sei onde lá, se você liga o jornal da segunda-feira, 6 horas da manhã, está passando aquele crime. Se você liga meio-dia, fala do crime de novo. Por quê? Tem pouca notícia que chama atenção, mas repete durante a semana inteira determinado crime e aí você fica pensando que só existe aquilo na vida. Mas eles não veem, por exemplo, o que acontece aqui na casa aqui, Eurice Pochanu, no nosso centrinho aqui, os benefícios que vocês fazem, os atendimentos fraternos, o passe, o ensinamento da mensagem de Jesus, ninguém vê isso. As pessoas gostam de ver a desgraça mesmo. Nós precisamos mudar o nosso olhar na vida e buscarmos aquilo que vale a pena nós perdemos tempo não, nós ganhamos tempo. Porque quando nós estamos observando coisas belas que são de Deus, nós estamos aprendendo, estamos ganhando mais tempo. E a questão número 383, qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Porque em planetas mais evoluídos do que o planeta Terra, a infância tem duração muito curta, nos ensina a espiritualidade. A Terra, a infância é muito longa. Tem gente com 50 e poucos anos que ainda está na infância. Conheço algumas pessoas. Conhecemos muitas pessoas com 50 e tantos anos na infância. Mantém as mesmas birras que dava na infância, fica nervosinho com qualquer coisa, não progrediu, não evoluiu. Então, a infância, a utilidade é a seguinte: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe e que pode auxiliar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir os que estão encarregados de educá-los. Então, é na infância que nós temos a oportunidade ímpar de darmos novas impressões às crianças, educando-as, para que elas entendam que elas têm compromissos, que elas não podem viver somente da forma que elas querem. Porque viver do jeito que nós queremos seria o orgulho puro. E nós precisamos entender que todos nós temos limite. E o nosso limite é onde nós começamos a interferir na vida do outro. Façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Espíritas, mensagem de Santo Agostinho, que está no capítulo 14 do Evangelho. Espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Ninguém encarna para retrogradar. Sempre encarnamos para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Essa é a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se a cumprirdes fielmente. Vamos pensar com mais carinho e com mais amor nas crianças. Nós falamos, a gente não é só filho, a gente tem que cumprir só com os nossos filhos, não. Nós estamos pensando na família universal, nós temos que fazer o bem onde quer que estejamos. E o melhor bem que nós podemos fazer é darmos o nosso exemplo na prática do bem. Exemplificar, ter fraternidade, ter benevolência, ter indulgência, que ensina-nos o livro dos Espíritos, que é caridade segundo o entendimento de Jesus, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós
Não temos paciência de ser indulgente com as pessoas, mas queremos que os bons espíritos sejam indulgentes conosco, né? A gente pede para os bons espíritos, me perdoa o que eu fiz errado, mas nós não perdoamos o outro, porque nós ainda não. Então, vamos pensar sobre esse compromisso que nós temos com as crianças, evangelização, né? Falar de Jesus, falar de Deus para as crianças é de fundamental importância. Na questão 109 do livro Consolador, perguntado por Emmanuel, o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Mulheres, quão importante é a missão de vocês. A gente sabe disso, né? A gente sabe que... Vocês já viram falar de algum pai buscar filho no umbral? É sempre a mãezinha que vai lá buscar, não é? Você não vê pai, não. O pai foi lá buscar fulano no umbral. Não. É a mãe de André Luiz que pediu para o ministro do nosso lar cuidar de André Luiz quando ele estava no umbral, lá daqueles 8 anos que ele passou lá. É a mãezinha que está sempre preocupada. Então, eu já estou começando a pensar que na próxima encarnação eu vou ser mãe, porque eu ando... Aquele fogacho que a mulher tem na certa idade, eu estou tendo ele agora, porque eu estou tomando um bloqueio hormonal e isso dá um calor. Você vê que quando eu pego, né, já passou. É porque é o calorão. Hoje eu entendo as mulheres perfeitamente. Quem sabe na próxima. A mente infantil, encaminhando para o encerramento, a mente infantil dar-nos-á de volta, no futuro, tudo aquilo que demos para ela agora. Nós vamos receber no futuro o que nós demos para a criança agora. Toda criança é um mundo espiritual, em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Vamos imaginar no livro Libertação, quando Matilde desce dos altos planos da espiritualidade para fazer uma palestra para muitas pessoas que irão reencarnar. Ela aproveita esse ínterim e vai atrás de quem? De Gregório, que era um espírito que coordenava centenas de espíritos que trabalhavam no processo obsessivo. Matilde, que já havia sido mãe desse espírito há mais de 600 anos, vem para quê? Para reconstruir aquele espírito, o que ela não conseguiu fazer da outra vez. E vai reencarnar e recebê-lo novamente como filho. Olha que maravilha. Espírito de altíssimo nível espiritual vai reencarnar para receber o espírito de Gregório como filho para a reconstrução. É a importância que todos nós temos perante as crianças. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles dentro das normas do respeito e da sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Está lá no livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier, de André Luiz, lição 14, ante os pequeninos. Vamos preocupar com as crianças. Vamos mudar o olhar da vida. Nós temos a mania de focarmos em coisas ruins. Se acontece uma coisa desagradável conosco durante o dia, a gente só pensa aquela desgracinha que aconteceu no certo horário, e o resto do dia nós somos abençoados, e não lembramos de agradecer. Nós não lembramos de agradecer o dia que inicia, vai começar com novas oportunidades de prática do bem. Nós precisamos focar a nossa vida, o nosso olhar, nas coisas que vale a pena para nós, espíritos imortais. E na introdução do livro Nosso Lar, Emmanuel diz o seguinte para nós: não basta a criatura, olha a importância da reencarnação, não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Nós precisamos aprender a aproveitar dignamente a oportunidade que temos nessa existência. Muitas vezes eu ouço falar, eu já estou velho. Isso me lembra de Chico Xavier, que estava lá no hospital, doente, 90 e tantos anos de idade, frágil, e aí
Emmanuel chega e ele fala, Emmanuel, não acha que está na hora de eu desencarnar, não? Emmanuel fala, não, pode trabalhar ainda, continue orando. Olha, isso é exemplo para nós, gente, exemplo de humildade, exemplo de ensinamento valioso. Então, nós precisamos aproveitar a nossa existência. Estou velho, já estou do meio-dia para tarde, não, eu já estou da noite para a madrugada. Meio-dia para tarde já passou muito tempo. Então, o que acontece? Mas nós temos tempo ainda. Todo momento é tempo. Sabe uma coisa que eu peço muito a Deus? Para que eu aprenda a ter paciência. Você já parar para pensar com isso? Para pensar um pouquinho sobre paciência. Quem é paciente aqui? Então, o que acontece? Sabe o que eu peço todo dia? Eu já fui dar muito passe de UTI, de hospital. Muito passe. E UTI, gente, é uma coisa sofrida. Né? E, às vezes, pessoas passam dias, meses em UTI. Eu penso para ter paciência enquanto adquirir essa virtude, enquanto eu estou mais ou menos bem ainda, sabe por quê? Porque se eu não adquirir agora, eu vou ter que adquirir no UTI. Porque no UTI, eu vou depender 100% dos outros. Aqui eu dependo de mim. Se eu quiser agora, eu fecho meu notebook, eu vou embora, dou tchau para vocês. Depende só de mim. Mas no UTI eu dependo 100% de terceiros. E aí você tem que aprender a ter paciência. Então, vamos desenvolver a paciência nos nossos relacionamentos enquanto temos saúde, enquanto temos tempo. Então, nós precisamos aproveitar esse tempo dignamente, que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. Vamos buscar Jesus Cristo nas nossas vidas. Quando tivermos dúvida da forma de agir, vamos lembrar como Jesus agiria nessa situação. Se nós fizermos isso, nós erraremos muito menos. E errando menos, seremos mais felizes. Obrigado pela atenção. Desculpa, agora que eu vi que o relógio está lá no fundo. Estou tentando olhar a hora aqui, não estou conseguindo ver. Agora que eu vi que eu passei um pouco de tempo. Desculpe, mas que Jesus nos abençoe e que continuemos trabalhando firme, aproveitando a nossa existência para melhorarmos o nosso olhar de vida, lembrando que vale a pena viver, que vale a pena, com e apesar dos problemas, vale a pena lembrar de Jesus e darmos a nossa contribuição para que a regeneração inicie no nosso lar, no nosso coração, nos nossos relacionamentos. Obrigado pela atenção de todos. Tenham uma boa noite.